anos, estudamos também os 2.300 tardes e manhãs, e agora estamos voltando para o livro de Apocalipse, no capítulo 10. Então, teremos do livro capítulo 10 até o capítulo 22. E cada capítulo, vocês vão ver, vai ser uma emoção enorme. A começar da semana, começar de hoje e da semana que vem, que é muito interessante, que é sobre a Revolução Francesa. O capítulo, quem tiver o grande conflito, pode ler aí o capítulo 15, que é sobre a Revolução Francesa, que está integralmente no capítulo 11 de Apocalipse. Então, quem tem aí o grande conflito, essa edição que está sendo distribuída na igreja, o capítulo 15 é sobre o que vamos estudar na semana que vem. Depois teremos o capítulo 12, que é sobre a igreja pura e a igreja impura. O capítulo 13 nós vamos dividir em duas partes, que a primeira parte é o poder grande que sobe do mar, depois o poder que sobe da terra, e assim sucessivamente até nós terminarmos o livro de Apocalipse. Já existe uma ideia de estudarmos Romanos depois, né? Bom, eu gostaria de fazer uma recordação bem rapidinha aqui, lá das 7 igrejas, dos 7 selos e dos 144 mil. Ora, nós vimos que João, quando ele foi para a ilha de Patmos, Deus deu a ele visões. E a primeira visão que ele tem é a visão, Deus pede para que ele escreva cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Né? Naturalmente, havia mais igrejas ali, mas essas 7 igrejas eram fundamentais, eram centros de evangelismo. Então, João escreve para essas 7 igrejas na certeza de que essas mensagens serão também colocadas para outras pessoas. O interessante é dizer que o estudo do Apocalipse que nós fazemos é dentro da parte de história, o historicismo. O Apocalipse tem também o preterismo, são as pessoas que estudam o Apocalipse dizendo que todas as profecias do Apocalipse já se cumpriram no passado. Tem também aqueles futuristas, né, que dizem que as profecias vão se cumprir somente no futuro. E tem os historicistas que aprendem o Apocalipse dentro da história. E, gente, tudo no Apocalipse é história. Profecia está ligada à história. Então, nós, da Igreja Adventista, estudamos o livro do Apocalipse pelo historicismo. Então, nós vamos ver que as 7 igrejas, cada uma daquelas igrejas é um período da história da igreja. Por exemplo, a carta que João escreveu para a cidade de Éfeso, é ali é a primeira, é o primeiro amor da igreja. É a igreja vitoriosa, a igreja que prega o evangelho, a igreja que vive o evangelho, que se converte muita gente. Então, a igreja de Éfeso representa do ano 30 até o ano 100. É a época de mais fervor, do primeiro amor da igreja, os discípulos pregando, o próprio Cristo pregando, os discípulos pregando, os apóstolos pregando. Então, a coisa termina lá no ano 100, já perto da morte de João. Ele morre no ano 100 com 90 anos de idade. Então, nós temos aí esse período, o primeiro período da igreja, né, que é o período da igreja triunfante. Depois nós temos a igreja de Esmirna, ele escreve uma carta para a igreja de Esmirna, porque a igreja de Esmirna foi uma igreja muito perseguida. Vocês vão de se lembrar que a igreja de Esmirna teve uma profecia contra ela de 10 dias de perseguição. Ou seja, um dia em profecia, como diz lá em Ezequiel, um dia em profecia é um ano. Então, a igreja de Esmirna teve 10 anos de perseguição. Olha a netinha dela aí. Teve 10 anos de perseguição. Essa perseguição foi colocada por Diocleciano, um imperador muito mau, e essa igreja foi do ano 100 até o ano 313. Né? Ela foi do ano 100 ao 313, com grande perseguição por parte dos imperadores. Depois nós temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma igreja popular, né? Uma igreja que vai ter muita discussão, às vezes algumas divisões, e ela tem datas importantes porque o período dela é de 313 a 538. Ora, em 313, vocês estão lembrados que a conversão, entre aspas, de Constantino. E em 313, ele emite o decreto
de Milão, parando as perseguições e devolvendo aos cristãos as suas terras, os seus bens, às vezes, em algum lugar até as suas quantias monetárias. Então, ele termina as perseguições. Só que, em 321, Constantino ele aplica o primeiro decreto dominical. Então, todos serão aí obrigados a seguir o domingo. Mas existe um povo específico de Deus, que não vai aderir àquele decreto de Constantino de 321 para a guarda do domingo. Isso vai se concedendo até em 364. Ele é confirmado no concílio de Laodiceia. Depois, em 476, nós temos a queda do Império Romano, do Ocidente. Né? Todo o Império Romano político e militar se acaba no ano 476. Por quê? Porque vem os povos bárbaros lá do norte da Europa, e esses povos bárbaros minam o Império Romano, vão tomando devagar, e em 476 eles aprisionam o último imperador, que é Rômulo Augusto, aprisionam o rei, aprisionam o imperador e tomam conta de tudo. Só quem fica em Roma Ocidental é o poder eclesiástico, porque o poder militar e o poder político vão para Constantinopla, lá onde está a capital de Roma Oriental. Mas fica em Roma Ocidental o poder religioso, que é dirigido pelo bispo de Roma. Justiniano, no ano 538, vai emitir um decreto em 533, desculpa, onde a partir de 538, o bispo de Roma vai ser o pai, o papa, a autoridade maior de todas as dioceses do Império. Isso em 538. Em 538, portanto, quando Virgílio I assume, é o primeiro papa que tem o poder político, o poder religioso e o poder de mudar as coisas na igreja. Então, ele é oficialmente colocado como papa. Existia o papa antes, mas ele não tinha tanto poder. É a partir de Virgílio I que ele vai tomar todo o poder, vai se imbuir de todo o poder para, então, começar a exercer realmente o poder do papado, em 538. A profecia de Daniel diz que por 1.260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né, haveria uma supremacia papal. Ou seja, são 12 séculos, a partir de Virgílio, em 538, até a prisão do Papa em 1798, né, o Papa Pio VI, vai ser preso. Então, dá um período de 1.260 dias ou 1.260 anos, como diz lá em Ezequiel. São 1.260 anos que atravessa toda a Idade Média do papado perseguindo a igreja, tá? Do sistema religioso perseguindo cruelmente aqueles que não se adaptaram, aqueles que não quiseram aceitar aquilo que a igreja formulou para todos os cristãos. Logo depois nós temos a igreja de Tiatira, que é exatamente a Idade Média, é a igreja que vai haver quase 1.000 anos, de 538 até 1517, a igreja vai prosperar em termos, a igreja não vai prosperar e vai sofrer uma perseguição ainda cruel, porque aí nós temos a Inquisição, temos a tortura, temos as perseguições, tudo isso junto durante a Idade Média, na igreja de Tiatira, de 538 a 1517, como parte da profecia das 7 igrejas. Depois nós temos a igreja de Sardes, que vai ser uma igreja de 1517 a 1798. Essa igreja de Sardes é que vai incluir os pré-reformadores, como João Hus, Zwingli, Jerônimo, né? E depois os reformadores, a partir de 1517, com Lutero, Calvino, Husset, né? Melanchthon. Esses caras eles vão se rebelar, eles vão colocar os erros da igreja à mostra. Lutero vai a Roma, quando ele vai a Roma, ele vê os erros que tem lá, vê a bebedeira dos padres, vê padres tendo 3, 4 famílias, vê as orgias sexuais, a orgia de bebedeira que são feitas, e ele se revolta contra isso e quer consertar a igreja. Ele prega, então, 95 teses, lá onde ele leciona na igreja de Wittenberg, contra a igreja, quer dizer, querendo regular, corrigir a igreja. A igreja não aceita e ele é perseguido. Portanto, aí se dá a reforma
luterana, que é acompanhada também por reforma calvinista, reforma anabatista, né? Todas essas reformas vêm para, para expandir, né, aquilo que Lutero falou, que foi o protestantismo. Aí a igreja vai, a partir de 1543, emitir a contra-reforma ou a reforma católica, contra Lutero, para poder barrar a reforma protestante. Depois nós temos a igreja de Filadélfia, né, que é a igreja do amor fraternal, que vai haver algum crescimento, e finalmente a igreja de Laodiceia, que vai de 1798 até 1844. Nós estamos vivendo nesse período da igreja de Laodiceia. Quando esse período, quando esse período que terminou, a igreja de Filadélfia termina em 1844, depois começa a igreja de Laodiceia em 1844, quando terminar esse período, é Cristo, então, virá. Nós temos, então, agora os 7 selos. São aqueles cavaleiros do Apocalipse. Né? O primeiro selo, João viu um livro na mão direita de Deus, e ele chorou muito porque não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro. O livro era selado, né? Então, vem um dos anciãos e disse, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, que é Cristo, ele morreu, sofreu, foi vitorioso e ele pode abrir os selos. Então, Cristo começa a abrir os selos do livro. O primeiro é um cavalo branco, que ele tem uma flecha, um arco e uma coroa. É o período lá da igreja de Éfeso, da igreja vitoriosa, da igreja grandiosa, da igreja que converteu muita gente do primeiro amor. Esse cavalo branco, que vai de 31 a 100, representa a igreja lá de Éfeso. Depois nós temos um outro cavalo, cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho vai representar a igreja de Esmirna, é a perseguição que vai haver contra a igreja por parte dos imperadores. Depois nós temos um cavalo preto. Esse cavalo preto vai se referir também à igreja de Pérgamo. Esse cavalo preto vai ser a união do Estado com a igreja através de Constantino. Depois nós temos o cavalo amarelo, pálido, que representa a morte, que representa a Idade Média, que é a igreja de Tiatira, que nós vimos agora há pouco. A igreja de Tiatira, cada igreja lá tem um correspondente nos selos. Então, aqui, no cavalo amarelo, que cobre o período, que cobre aquele período de 538 a 1517, é a igreja da morte, a igreja onde os nossos irmãos foram perseguidos, tiveram que fugir para as montanhas, para os rochedos, porque o sistema religioso romano estava perseguindo muito a igreja. Então, é um cavalo amarelo que representa a morte. E depois nós temos o quinto selo, que são aqueles que morreram, aqueles que foram martirizados, eles pedem ao Senhor, né, que se vingue daquelas pessoas. O ser humano é assim, né? O ser humano pensa em vingança. Né? O quinto selo, justamente, almas, pessoas que estão debaixo do altar, pedindo a Deus que faça justiça contra aqueles que os martirizaram. E, finalmente, o sétimo selo, o sexto selo, que é aquele terremoto lá de Lisboa, que tem o escurecimento do Sol em, em maio de 1780, tem a Lua em cor de sangue também, em maio de 1780, em novembro de 1833 tem a queda das estrelas. Então, esse é o sexto selo. E o sétimo selo, que ainda está por vir, que é a volta do Senhor Jesus. Então, nós temos um período lá, na igreja de Laodiceia, que estamos vivendo. Quando esse período terminar, então, Cristo volta, e temos aqui o sétimo selo que está começando a ser aberto, quando terminar o tempo de graça. Então, é o sétimo selo, termina o sétimo selo e também Jesus volta. Então, tanto os selos quanto as igrejas estão correspondentes, eles têm as correspondências, por isso eu quis recordar isso com a gente. E agora vamos ver alguma coisa sobre os 144 mil, né? Nós vimos aí que os 144 mil é um número simbólico, né? Que não vão se salvar apenas 144 mil pessoas. E nós chegamos naquela oportunidade a concordar pela Bíblia de que os 144 mil são os descendentes do povo judeu, né, que estarão vivos quando Cristo voltar, e que esse grupo faz parte
de milhões e milhões e milhões de pessoas que serão salvas. Então, o 144 é um número simbólico. Vou repetir, eles representam os descendentes do povo judeu, que estarão vivos na morte de Jesus, verão Cristo voltar, eles não se contaminaram, eles verão Jesus voltar, e eles são um grupo que pertence a milhões e milhões de pessoas que serão salvas. Tanto que, em Apocalipse 7, 9, João diz: e vi uma multidão que ninguém podia contar, que era a multidão dos salvos. Ou seja, não são apenas 144 mil que serão salvos, e sim uma grande multidão que será salva, e entre essa multidão será um grupo específico, especial, que são os 144 mil descendentes dos judeus fiéis desde aquele tempo até a volta de Cristo. Eu fiz essa recordação para a gente poder se lembrar daquilo que a gente estudou antes de irmos para Daniel, né? E hoje nós vamos ver, o título é João em um livrinho aberto. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Qual foi o livro que foi selado até o tempo do fim? Se nós vermos aqui em Daniel, vou ler para vocês, se vocês quiserem ler comigo, é Daniel, capítulo 12. Daniel, no capítulo 12, no verso 4. Diz assim lá: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Ou seja, tanto da estátua, muito embora haja alguma explicação da estátua, mas a estátua, os 4 animais de Daniel 7, o carneiro e o bode Daniel 8, as 2.300 tardes e manhãs e os 1.260 anos, tudo isso o anjo disse para Daniel o seguinte: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Depois o 9. Nós, assim, ele respondeu, o anjo: vai, Daniel, porque essas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Agora, no capítulo 10 de Apocalipse, João vê um anjo. Vamos ler aqui, gente. Ó. João, no capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Ou seja, Apocalipse 10 já está se relacionando com o tempo do fim. Daniel, o anjo falou para Daniel que o livro de Daniel deveria ser selado e fechado, encerrado até o tempo do fim. Mas interessante que João vê aqui um anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com arco-íris sobre a sua cabeça. O seu rosto era como o do sol, as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Ou seja, com os estudos de Miller, os estudos e as pesquisas que tornaram até agora, esse livrinho aberto que está na mão deste anjo é o próprio livro de Daniel, que no tempo do fim seria finalmente compreendido. Eu falei aqui na terça-feira que as igrejas que se formaram, gente, ao longo daqueles 1.810 anos restantes daquela profecia, desde 1517, quando Lutero funda a sua igreja, a igreja luterana, depois a igreja anglicana, a igreja batista, a igreja anabatista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, todos esses pastores tinham uma força enorme para estudar o livro de Daniel, mas eles não compreendiam. Por quê? Porque o livro de Daniel estava fechado até o tempo do fim. Ele só iria ser compreendido no início do tempo do fim. E quando Guilherme Miller se junta a presbiterianos, a metodistas, ele era batista, o Guilherme Miller, e começam a estudar avidamente o livro de Daniel e começam a compreender, então nós entendemos isso claramente, que quando o livro de Daniel começa a ser claro, a ficar claro, é que está no tempo do fim, que o anjo havia dito 600 anos antes de Cristo, que o livro ia ficar fechado esse tempo todo. Ele só iria ser compreendido lá no tempo do fim. Então vejamos quem é esse anjo, gente. Ele disse que era um anjo que tinha o arco-íris por cima da sua cabeça, um rosto como o sol.
Esse aqui, rosto como o sol, lá no capítulo 1 de Apocalipse, eu vou ler para vocês aqui, nós já vimos isso, lá no capítulo 1, versículo, deixe-me ver, o versículo 15, esse é o 15, o versículo 15 assim, 14, gente, ele falando de Cristo, ele teve um encontro com Cristo, ele dizia o seguinte, a sua cabeça, a cabeça de Cristo, e seus cabelos são cabelos brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado na fornalha, sua voz como de muitas águas. Então, ele faz, aqui no capítulo 16, no finalzinho, o seu rosto brilhava como o sol. Agora, se nós viermos para o 10, ele diz assim, ó, ele vai dizer aqui, ó, o rosto era como o sol. Portanto, tanto em 10 quanto em 1, João diz que o rosto, lá no capítulo 1, é um encontro que ele tem com Cristo diretamente. Seu rosto é como o sol. E aqui no 10, ele diz que esse anjo tem o rosto como o de sol e o arco-íris por trás dele. Então, nós compreendemos que esse anjo é o próprio Cristo. Ele está tendo um outro encontro com Cristo. Tá ok até aqui, gente? Então, ele diz assim, esse anjo, prosseguindo o verso 2, esse anjo pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou com grande voz como se ruge um leão. Então, esse anjo que é Cristo, ele põe um pé no mar e põe um pé sobre a terra. Isso é para mostrar, gente, a abrangência da mensagem que este livrinho vai trazer. Ele vai abranger tanto a terra quanto o mar. É o poderio, a autoridade da mensagem que vem neste livrinho que está sendo aberto. Imagine o que esses homens lá, a partir de 1830, 32, 33, eles começaram a compreender o livro de Daniel, compreender a estátua, compreender os animais, compreender os símbolos, compreender as guerras, compreender os 1260 anos, de 538 até 1798, compreender as 2.300 tardes e manhãs, lá de 457 a.C. até o ano de 1844 depois de Cristo, eles ficaram atônitos. E é justamente o que ele diz aqui, ó, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como se fosse a voz de um leão. Gente, quando Cristo fala que ele queira que o universo ouça, é uma voz tremenda. A Bíblia nos diz que quando ele terminar o juízo investigativo que disser está consumado, vai ser para o universo inteiro ouvir. Então, essa é a voz de Cristo. Né? Agora ele diz assim, ó, no verso 5, então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou, que era o próprio Cristo, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, já não haverá demora. Então, o próprio Cristo vai dizer o seguinte: já não haverá demora. Demora de quê, gente? Demora da compreensão do livro, que está aberto na mão do anjo. Não vai haver mais demora na compreensão desse livro. Ou seja, todas as nações, tribo, língua e povo devem compreender, devem ser ensinados o que esse livrinho está trazendo. É a grande revelação que João está tendo para que Daniel teve, é agora na mão de João, que vai pegar esse livro, é a grande revelação que tem que ser introduzida para todas as pessoas, para toda parte do universo. Já não existe mais demora, é um termo que João está usando, que o anjo diz a ele, não existe mais demora para que se compreenda o livro. Todos deverão compreender. E nós temos hoje o privilégio, né? Hoje, que eu quero dizer, nessas últimas décadas, o privilégio de compreender o Apocalipse, desde o Apocalipse de Daniel, desde a época lá de 1830 a 1840. Veja, vamos adiantar um pouquinho mais. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando
ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, que é o cumprimento do entendimento, da compreensão deste livro, que está aberto na mão do anjo. Então, minha gente, a cena é muito grandiosa. João vendo um anjo, que é o próprio Cristo, ele tem um livro aberto em suas mãos, que já vimos aqui, é o próprio livro de Daniel, para ser entregue às pessoas, para que, no início do tempo do fim, esse livro seja aberto, seja compreendido e seja ensinado, porque já não existe mais demora para que esse livro seja plenamente compreendido. É uma coisa maravilhosa, a compreensão geral deste livro. Aí vem assim, no verso 8, a voz que eu ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizia: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então o anjo, o anjo está falando com ele, dá uma ordem para João. João, você está vendo aquele livro lá? Você vai lá, né, e toma o livro aberto, esse livrinho aberto que está na mão do anjo, de Cristo, e toma esse livro dele. E João vai dizer: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Gente, ele chama de livrinho. Por que livrinho? Daniel tem quantos capítulos? 12. Tem capítulos na Bíblia que tem 66 livros, 52, 45. Daniel é um livrinho que tem toda a história da profecia mundial, universal, em 12 capítulos. Ele diz assim, ó: fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele queria aquele livrinho. Ele me falou: toma o livrinho e devora-o. Ou seja, João devia tomar o livro e ler o livro de tal forma para devorar o livro. Gente, eu tenho aqui uns 600, 700 livros que eu já li 95% deles. Mas eu não só leio, eu também analiso. Né? Então, a gente, quando devora um livro, se o livro é bom, a gente não quer nem passar a página, porque sabe que vai terminar daqui a pouco tempo. E João tomou o livro, toma e devora. O anjo falou: certamente agora atente para esse detalhe, certamente esse livro será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando eu o comi, no meu estômago ficou amargo. Então vamos agora nos parar nisso aqui e ver o que significa isso. Ora, quando Guilherme Miller e os seus associados começaram a estudar o livro de Daniel, eles foram descobrindo muitas coisas, eles descobriram coisas maravilhosas. Eles estudaram a estátua, depois estudaram os 4 animais, depois estudaram o chifre pequeno que ia crescendo, que era o poder da religioso romano, que perseguia o povo de Deus. Depois eles foram estudando e viram que o capítulo 8 era sobre a Medo-Persa, o carneiro e o bode. Depois eles descobriram os 1260 dias, desde 538, quando Virgílio tomou posse da Igreja Católica como o primeiro Papa, até 1798, quando finalmente o Papa é preso, 1260 anos da profecia. Tomaram conhecimento também das divisões, a primeira divisão em 3 anos, dos 2.300 anos, vai de 456 até 1844. Eles ficaram maravilhados com isso. Ora, quando eles começaram a estudar, eles viram lá em Daniel 8,14, que diz o seguinte: até quando o sacrifício será tomado, né? Ele diz até 2.300 tardes e manhãs. Ora, nós já estudamos sobre isso, não vamos repetir. Esse período de 2.300 tardes e manhãs, eles foram estudar e viram aquelas divisões dos 49 anos, dos 434 anos, dos 7 últimos anos, do ministério de Jesus, 3 anos e meio, do ministério dos discípulos, 3 anos e meio, da morte de Estevão. Eles compreenderam aqueles 3 pedaços aí da primeira parte. Eles compreenderam também os 1.810 anos para 1.844. E ali dizia a profecia
e até 2.300 testemunhas, o santuário será purificado. Eles compreenderam que o santuário a ser purificado seria a vinda de Cristo. Cristo iria purificar a terra, e o santuário seria purificado, que era a terra cheia de pecado, e seria a vinda de Cristo. Então, eles começaram a estudar isso, vários homens começaram a estudar e decidiram que era isso mesmo, que a terra seria purificada em 1844, que era o final das 2.300 tardes e manhãs, o tempo do fim havia chegado, né? O tempo do fim havia chegado. Cristo havia de vir e purificar a terra, até 2.300 tardes e manhãs, né? E o santuário seria purificado. Eles acharam que a terra seria purificada com a vinda de Cristo. Aí, minha gente, eles começaram a pregar que Cristo viria em 22 de outubro de 1844. Por que 22 de outubro de 1844? Porque o dia da expiação, lá no santuário terrestre, era o 10º dia do 7º mês. Todo ano, no 10º dia do 7º mês, era a expiação anual, ou seja, o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo nesse dia, haveria uma fumaça, e se os pecados do povo fossem perdoados, haveria a glória, a iluminação da glória de Deus sobre a arca. Então, esse era um dia muito especial. E todo ano, o 10º dia do 7º mês, caía naturalmente, ou numa quarta, ou numa quinta. Então, eles foram ver, desde aquela época, desde 456, quando é que seria o 10º dia do 7º mês, no ano de 1844. Eles foram fazendo isso ano a ano. Era um trabalho enorme. E concluíram que o 10º dia do 7º mês, em 1844, seria no dia 22 de outubro. Então, eles disseram, bom, se é no dia 22 de outubro, se houvesse o santuário terrestre, o dia da expiação, o dia que o sacerdote iria entrar no lugar santíssimo, seria 22 de outubro de 1844. Mas não havia santuário terrestre mais, o santuário celestial. Então, eles dizem, então, isso aqui é Cristo que vai voltar. Dia 22 de outubro de 1844, nós fizemos a conta e é isso aqui mesmo. Então, começaram a pregar. Na América, começou na América, foi para a Europa, foi para a Ásia, foi para o norte da África, e essa mensagem se espalhou de uma forma de que Cristo iria voltar em 22 de outubro de 1844. Essa era a parte doce da leitura do livro. Eles assim, ele seria doce na minha boca. Eles ficaram felizes, porque Cristo iria voltar. Então, pessoas eram convertidas, multidões, milhões de milhares de pessoas eram convertidas a cada dia, para esperar a vinda de Cristo em 22 de outubro de 1844, que era o final das 2.300 tardes e manhãs, que o santuário seria purificado. Cristo viria, purificaria a terra e levaria as pessoas para o céu. Venderam as fazendas, venderam as máquinas, venderam suas casas, venderam tudo que tinham para usar o dinheiro na pregação do Evangelho. Era uma coisa doce, gostosa que eles estavam vivendo, saber que Cristo iria voltar naquela data. Então veio o dia 20 de outubro, dia 21 de outubro, dia 22 de outubro. Eles se aglomeraram nas montanhas. A escritora americana, Flora Ellen White, disse que eles foram para as rochas, para as montanhas, ficavam nos cumes dos montes, olhando para cima para ver a hora que Cristo viria. Só que Cristo não veio. Então, agora, aquele livro, quando chega no estômago, começa a ficar amargo. É justamente a expressão que ele usa. Tomei o livrinho da mão do anjo, verso 10, e o devorei, e em minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi o livro, o meu estômago ficou amargo. Então, quando Jesus não vem, é uma decepção terrível. Contando que Jesus viria, o mundo inteiro esperando Jesus vir, na Europa, na América, na Ásia, na norte da África, todo mundo esperando Jesus voltar. E Jesus não veio. Então, aquilo se tornou amargo, se tornou como se fosse para eles uma decepção muito grande. Dezenas de milhares saíram, abandonaram esse negócio da igreja. Muita gente abandonou, porque não criam mais naquela farsa, naquela mentira, né?
Mas Guilherme Miller e os seus companheiros continuaram estudando. Então, eles leram o verso 11, que diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando eles leram isso, eles viram que realmente é necessário que ainda profetize, ou seja, muita coisa teria que acontecer para que Cristo viesse. E William Edson era um dos companheiros de Guilherme Miller. Uma manhã ele foi andar no milharal e ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto e viu Cristo saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, Cristo entra no lugar santo, minha gente, quando ele ressuscita e ascende ao céu. Ele entra no lugar santo para começar a praticar a intercessão para nós. Só que quando termina os 2.300 anos, em 1844, né, que vai ser purificado o santuário celestial, não era purificar a terra, era a purificação do santuário que existe lá no céu. Mas, gente, existe coisas impuras no céu para haver uma purificação do santuário celestial? Porque a profecia diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ora, que impurezas existem lá? Cristo sai em 1144 do lugar santo e entra no lugar santíssimo para continuar uma obra de intercessão, de mediação e começar a obra de um juízo, para que as pessoas, dando um tempo de graça especial para as pessoas se arrependerem das impurezas que existem lá, que são os nossos pecados escritos nos livros. Eu já falei aqui, vou repetir, nós temos 3 livros no céu: o livro da vida, quando nós temos o nosso nome escrito quando nos batizamos; temos o livro das memórias, que os anjos escrevem tudo que é bom que fazemos; e temos o livro da iniquidade, que onde são escritos todos os nossos pecados. Ora, qual é a purificação, então, que deveria ter sido feita, deveria ser fazer no céu, no santuário celestial? A purificação dos pecados das pessoas que estão escritos naqueles livros. Essa é a impureza que existe no céu. Ou seja, quando diz até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até 1844, depois de 1840, o santuário seria purificado, é o tempo de graça especial que Cristo nos dá hoje, é o tempo de graça especial que temos hoje para reconhecermos o nosso pecado, para nos arrependermos do pecado, para confessarmos o pecado e tentar abandonar o pecado. Este é o tempo de graça que Cristo está usando no Santíssimo, no lugar santíssimo, junto lá do propiciatório da arca, nos dando um tempo especial para que nós nos arrependamos e nos convertamos mais a Deus, para que os nossos pecados sejam lançados no mar, como diz lá em Malaquias. Nossos pecados vão ser lançados no mar. Sendo lançados no mar, simbolicamente, nós estamos perdoados e estão tirando os pecados. A impureza está saindo do santuário celestial. Ou seja, quando o anjo diz até 2.000 o santuário será purificado, é justamente o perdão que Cristo quer nos dar, que Cristo intercede por nós para Deus nos dar o perdão dos pecados que estão escritos no livro da morte em nosso nome. O que nós temos que fazer hoje é nos arrepender daquilo que fazemos errado e obter o perdão. Esse perdão elimina o pecado, pelo menos simbolicamente, elimina o pecado. Ele é lançado no mar. E aí o santuário está sendo purificado. E João 1,21 nos diz que primeiro começa pela igreja, pelos vivos, pela igreja. Então nós estamos tendo um tempo de graça especial. Todas as pessoas que estão vivendo estão tendo um tempo de graça especial, para que nesse tempo elas possam se arrepender e o santuário celestial seja purificado. Quando finalmente Cristo terminar esse trabalho, que ele está passando desde Adão e até o último ser vivente nascer antes da volta de Cristo, quando Cristo terminar esse trabalho, então ele vai dizer: está consumado, está feito, o universo inteiro vai ouvir. E aí, então, logo ele estará de volta conosco. Por quê?
o santuário celestial está sendo purificado agora. Daniel falou isso, João comeu o livro e o santuário está sendo purificado neste momento. O que devemos fazer é tentar não pecar. Nós pecamos, nós pecamos. Nós pecamos todo dia, mas nós não somos escravos do pecado, como eu estava dizendo para o Jô no início da reunião. Lá em Romanos, Paulo diz, lá em 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque vivem no Espírito e não na carne. Então, nós pecamos, sim, mas nós pecamos e buscamos o perdão. E nós não somos mais escravos do pecado, nós às vezes pecamos por palavras, por pensamento, mas não somos escravos. Aquele que é escravo do pecado, ele peca e não sente nenhum remorso, não sente nenhum arrependimento. O que Deus quer hoje, nós, é o arrependimento, é a confissão, para ir limpando o santuário celestial. Por exemplo, um assassino quer alugar, vende o seu trabalho, ele mata o primeiro, mata o segundo, o terceiro, o quarto, ele já não sente mais nada, ele já faz aquilo automático, é o trabalho dele. Ou seja, é um escravo do pecado. Agora, quando nós pecamos e que sentimos remorso e arrependimento pelo pecado, é aí onde Cristo, e confessamos e pedimos perdão, Cristo intercede e Deus nos perdoa. Então, não somos escravos do pecado. Pecamos porque somos humanos, mas pouco a pouco os nossos pecados estão sendo perdoados e o santuário celestial está sendo purificado. É isso que esse capítulo quer dizer. A purificação do santuário celestial no tempo do fim. Então, gente, nós estamos vivendo hoje, desde 1844, não com a volta de Cristo, mas o tempo do fim. E nesse tempo do fim, eu já disse isso aqui, 4 grandes eventos estão sendo cumpridos. São 7 eventos para Cristo voltar. 4 eventos estão sendo cumpridos aqui agora conosco. Eles são a sacudidura, pessoas saindo da igreja, pessoas entrando na igreja, a chuva temporã, o Espírito Santo aqui conosco, abrindo a nossa mente para que compreendamos isso aqui, o alto clamor, que é a pregação do evangelho a todo mundo, nação, tribo e povo, na época presente. TV Novo Tempo tem 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia, o Hope Channel na Inglaterra tem 3 milhões, na América são 5 milhões, então muita gente estudando a Bíblia, a pregação do evangelho é o alto clamor, o terceiro. E o quarto que está se cumprindo hoje, o quarto evento, é o juízo que Deus está fazendo lá no céu hoje, né? Pedindo ao Pai para nos perdoar o pecado, para purificar o santuário celestial. São os 4 eventos discutidos agora. Agora, existem mais 3 eventos que não estão sendo cumpridos. Quando começar a se cumprir esse evento, será o fim do tempo do fim. Hoje estamos vivendo o tempo do fim. A partir do decreto dominical, nós estaremos vivendo o fim do tempo do fim. Então, tem o decreto dominical, que vem com 4 outros subeventos, que são a marca da besta, que é o dia de domingo, a santidade do domingo, o selo de Deus, que é o sábado, a imagem da besta, que é o que aconteceu lá na Idade Média, vai acontecer agora, um decreto dominical, uma perseguição, um decreto de morte, isso aconteceu lá no tempo de Constantino, e um pequeno tempo de angústia que vamos ter, para Deus provar a nossa fé. Depois do decreto dominical desses 4 eventos, então virá o fechamento da porta da graça. Aí não vai mais ter esse tempo de graça que Deus está nos dando agora, vai acabar. Quando se completar o juízo que Deus está fazendo, quando o santuário celestial estiver finalmente, né, purificado, acaba o tempo de graça. Então, o tempo de graça é hoje, ele vai se acabar. Aí não vai ter Bíblia, não vai ter... Não, aquele que faz justiça justifica ainda mais, aquele que faz injustiça faça mais injustiça. Não vai haver mais tempo de graça. Não vai haver mais poder na oração, não vai haver mais poder na leitura da Bíblia, porque o tempo de graça acabou. Depois do tempo de graça virão as 7 últimas pragas sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram o plano da salvação, aqueles que rejeitaram o Evangelho.
que não é o nosso caso. Então, as 7 últimas pragas, que é o último evento, virão sobre os ímpios, não sobre nós, porque Deus vai colocar, o senhor White diz isso, uma muralha de anjos para nos proteger. E Satanás vai ficar irado com isso, né? Irado de tal forma que ele vai até imitar a volta de Cristo. Depois das 7 pragas, das 7 últimas pragas, então, aí sim, Cristo virá poder e grande glória para buscar aqueles que estão ainda aqui aguardando a sua vida. Então, gente, para resumir, João vê esse anjo forte, com o rosto de sol, que é a justiça, é o próprio Cristo. Esse anjo vai falar a João para que ele tenha o livrinho que está aberto em sua mão. Esse livrinho, nós cremos que seja o livro de Daniel, e é o livro que vai ser interpretado ao longo da primeira metade do século XIX, vai ser compreendido, vai ser passado, marcam a data de Cristo vir, é muita alegria, 22 de outubro de 1844, muita alegria para quantos ouvem essa mensagem, e eles se debruçam, eles vendem as coisas, vendem tudo, fazem de tudo para pregar o evangelho, e Cristo não vem. É quando o livrinho se torna amargo no estômago do João. Tem aquela amargura, aquela decepção terrível, muitos abandonam o plano, eles voltam a reestudar e veem que muita coisa ainda precisa ser feita, que não era o santuário celestial, não era a terra e não era a vida de Cristo, e sim, Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo, para terminar a sua obra de graça para o homem e, finalmente, Jesus poder voltar. Essa é a essência do capítulo 10. Agora vamos aí ver se vocês têm algum comentário, alguma dúvida para nós podermos, se soubermos, tirar a dúvida, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição a fazer? Eu não é uma dúvida, não. Eu quero fazer mais uma. Que você estava falando sobre os decretos, né? Os Sim, decretos de Constantino, né? isso. Mas também Isso tem aí, isso aí é a imagem da besta, viu, João? também tem o decreto de Nabucodonosor também, que Isso, quem não adorar a da, imagem, da estátua, exatamente. São paralelos, né? isso. Você está dizendo que lá no capítulo, não, no capítulo 4, né? No É, capítulo 4, não, ele vai capítulo construir uma grande 3, imagem de versículo ouro, 3. né? Uma grande imagem de ouro para que todos adorem. Então, o Constantino, lá no ano 321, ele emite um decreto de guarda de domingo. E todos têm que guardar o domingo. Ele havia aceito a mensagem em 313 e estava guardando, sabe como era guardado por todos os cristãos. Mas era conveniente para a igreja adotar o domingo, porque o domingo era uma prática já que estava sendo desenvolvida, né, pelos pagãos. Então, ele decreta o domingo. Mesmo porque o sábado sempre foi um dia de muito comércio. Desde os tempos remotos, o sábado foi um dia de muito comércio para todas as pessoas. E não seria diferente naquela época. Então, ele decreta o domingo e depois aqueles que não servirem têm uma perseguição muito grande sobre ele e depois um decreto de morte sobre ele. A imagem, Jô, a imagem da besta que virá junto com o decreto dominical é justamente uma cópia daquilo que aconteceu lá no século IV. Vai haver agora um decreto dominical, houve um decreto dominical lá, vai haver uma perseguição, houve uma perseguição lá, e vai haver também um decreto de morte. Além disso, naquela época lá do Constantino, a igreja se uniu ao Estado. Aqui o Estado também vai se unir à igreja. As igrejas vão se unir de tal forma, elas, na realidade já estão se unindo, né? Já Na existem, verdade, já existem padres pregando a igreja evangélica e já existem pastores pregando na missa aos domingos. Já está havendo união, não só na América, também na Europa e no Brasil. Ou seja, a imagem da besta é nada mais nada menos do que, primeiro, o que houve lá no século IV vai existir agora, um decreto, uma perseguição, um decreto de morte, e a união do Estado com a Igreja que vai se dar agora também. Na América, o decreto dominical já está pronto, desde Jimmy Carter.
Está pronto já isso aí. Basta assinar. E, quando isso for assinado, nós teremos, então, a união do Estado com a Igreja e a finalização da união dos protestantes com o catolicismo e desses dois com o espiritismo. Nós temos isso lá no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 151. Ela diz: logo, logo, o protestantismo norte-americano apostatado vai se unir com o catolicismo e esses dois unidos vão dar a mão ao espiritismo. Então, isso também é o segundo momento da imagem da besta. Uma vez unidos, né, aí vão pedir o decreto dominical e sairá não de Roma. O decreto dominical vai vir, nós vamos ver isso lá no Apocalipse 13, vai vir da América do Norte. Vai vir do Congresso norte-americano, é que virá o decreto dominical, porque eles vão fazer uso disso pela pressão que existe do mundo católico e do mundo protestante. Né? Aliás, na Bíblia, Jô, chama o protestantismo apostatado norte-americano de falso profeta e chama o sistema religioso romano de a besta. Então, a besta e o falso profeta vão se unir com o espiritismo. Agora, Satanás não morre quando Cristo vem, agora a segunda vez. Satanás só vai morrer, só vai ser destruído depois dos 1000 anos que passaremos com Cristo. Agora, veja bem, vou ler aqui para vocês Apocalipse. Vou falar só uma coisinha aqui. Sim. Agora você falou sobre a morte de Satanás. Inclusive, no próprio santuário, o bode, Azazel, que é mandado para o deserto, ele representa o diabo. Quando mandam o bode para o deserto, para o deserto. O diabo que vai ser afastado, mas ele não morre. Não é Exatamente. isso? Ele é lançado no deserto. Ele pode até morrer, mas ele fica vivo no deserto, representando os 1000 anos que vamos encontrar com Cristo. Isso mesmo. Entendeu? Então, o que eu estava dizendo? Que aqui em Apocalipse, lá no capítulo 19, no verso 20, vai dizer assim: mas a besta, ou seja, o sistema religioso romano, foi aprisionada. E juntamente com ela, o falso profeta, que é o protestantismo apostatado norte-americano, todas as igrejas protestantes, que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, o domingo, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois, Apocalipse 19, verso 20, os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Ou seja, o sistema religioso romano, juntamente com o sistema protestante de religião, serão destruídos na segunda vinda de Cristo, serão lançados no lago de fogo. Agora, o Satanás, ele só será destruído, conforme diz o capítulo 20, o verso 10, diz assim: o diabo, o sedutor de todos, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, o sistema religioso romano, como também o falso profeta, que é o sistema protestante de religião. Ou seja, isso depois dos 1000 anos. Nós temos aqui claramente a prova de que, na vinda de Cristo, são destruídos o sistema religioso romano e o falso profeta, e depois dos 1000 anos será destruído Satanás e seus anjos, onde já estão o falso profeta e o sistema religioso romano, no mesmo lugar. Aí, o que vai acontecer? Nós ficaremos livres de todas essas tentações, todos esses sistemas falsos de religião. Foi muito bom você levantar esse ponto, que a gente prova aqui na Bíblia o que vai acontecer, né? Alguma outra dúvida ou comentário? Pode falar, gente. A Redzinha não pode falar. Se ela falar, sai na gravação, né? É muito engraçado isso. Ladiane quer falar alguma coisa? Ladiane está aqui, a Marilda. Ladiane, pode falar, Ladiane.
levantou a mão. Isso, pode falar. Você tem que abrir o seu microfone lá já. Está fechado. Acho que ela não entendeu. Você tem que abrir o seu microfone para poder falar, Ladiane. Não deve estar ouvindo, né? Então, gente, é isso mesmo, né? Posso fazer mais um Vou comentário? perguntar, então. Sim, pode perguntar, depois do jogo. Fale. Esse decreto dominical que vai acontecer, a gente não sabe o dia e nem o dia que vai acontecer, né? Como a volta de Cristo, né? Que a gente não sabe o dia. Vai ser muito breve, porque ele já está pronto, viu, Isabela? Já está pronto. Eu tenho até aqui nos meus guardados, eu tenho uma cópia dele. Posso mandar para vocês, se eu achar. Tem uma cópia dele, já está pronto, basta ser assinado para entrar em vigor em todo o mundo, não é só na América. Todas as pessoas vão ter que guardar o domingo. E aí vai ser uma coisa séria. Aí vamos ver quem realmente, né, Isabela, está ao lado de Cristo ou não. É uma prova de nossa fé, né? A Ladiane já abriu aqui. Fale, Ladiane. Tá ok, Isabela? Estão conseguindo me ouvir? Sim, muito bem. Muito bem. Aliás, sua Bíblia eu vou buscar amanhã, viu? Tá, obrigada. Tá bem. Sabe o que é? Eu entendo tudo isso que você fala, entendo tudo, só que eu fico tão confusa como é que essas coisas vão acontecer. Minha cabeça fica assim, ó. Sei lá. Sabe que tem vezes que eu nem consigo, assim, às vezes, dormir, porque eu digo, meu Deus, será que eu vou aguentar isso? Será que eu não sei, sabe? Eu fico pensando, será que é melhor Jesus me levar antes que isso tudo aconteça? Porque eu não sei se eu vou resistir a essa loucura, não. Isso é muito. Uma pessoa que está em Cristo, às vezes vai estar tão perto de Cristo que nem vai sentir essas coisas, viu? Pô, a gente só fala isso para nós conhecermos o que vai acontecer, né? Mas muitos de nós vão passar por isso assim, normalmente. Aqueles que estão morando, como a Marilda, vai lá para o interior do Pará, né? Vocês estão morando longe das cidades, não vão nem sentir isso. Isso é mais para grandes centros como Nova York, Londres, né? Rio de Janeiro, São Paulo, são grandes capitais de 15, 20 milhões de pessoas. Mas eu vou ficar antenada assim, todo o tempo. Estou lá, eu quero internet lá. Não penso que eu vou ficar fora da circulação, não. Não, eu sei. Eu digo o seguinte, as pessoas que vão estar no campo, como já existem muitas pessoas se mudando para o campo, na nossa igreja aqui, muitas pessoas já saíram para o campo, elas vão até saber, mas podem ser que não vão nem tomar conhecimento disso, apenas através da imprensa, né? Mas dizer que vai haver assim um sofrimento em todo o universo, eu não creio nisso. Eu creio que algumas partes, as cidades mais pecaminosas, como as grandes cidades, né? Os grandes centros urbanos, esses sofrerão um pouquinho mais. Agora, aqueles cristãos que estão em Cristo, na esperança sólida da redenção, nós vamos suportar qualquer coisa lá já. Veja que Cristo vai nos dar forças para suportar. Isso não vai ser assim, não. Cristo vai estar ao nosso lado, os anjos estarão. A irmã White diz que nós teremos muralhas de anjos ao nosso redor. Muralhas de anjos, ou seja, os agentes do Senhor estarão conosco, junto para nos guardar. Nós teremos uma ansiedade, é claro, de que Cristo venha logo, né? Estaremos orando, mas não teremos aqui aquele sofrimento grande demais, aquela coisa tremenda. Alguns, naturalmente, vão passar por períodos ruins, eles que habitam os grandes centros, mas quem habita, por exemplo, João Pessoa é uma capital que está esquecida da União, né? Sempre digo isso. E aqui são 800 mil pessoas. Agora, se comparar isso aqui com uma cidade que tem 25 milhões de pessoas, como Nova York, como um grande centro no mundo, entendeu? Essa é a palavra que traz conforto para a gente.
que aqueles que estiverem em Cristo não sofrerão grandes... Né? Alguns sim, mas a grande maioria vai ver que os anjos estão ao nosso redor. Fale, Marildo. Não, eu também estou lembrando aqui que na Bíblia diz que esses acontecimentos vão ser muito rápidos. Isso. Porque se não for tão rápido assim, Cristo disse que não salva nem os que estão escolhidos. É verdade. Então, a irmã White diz, né, que depois do decreto dominical, poucos anos e já isso vai se acabar. Pouquíssimo tempo. Foi bom a Marilda lembrar disso. Vai durar pouco tempo. Então, se alguém tiver que sofrer, vai sofrer muito pouco, né? Além da proteção do Espírito Santo, dos anjos, do próprio Cristo ao nosso redor. Portanto, Ladiane, você não precisa ficar assim, preocupada com o que eu vou... Não fica preocupada. A gente só estuda isso para a gente saber o que vai ser no final dos tempos, né? Como é que serão as coisas? Mas não que nós passaremos por sofrimento terrível. Não, o Espírito diz que nenhum dos filhos do Senhor vai morrer na perseguição. Nenhum dos filhos do Senhor vai morrer. Então, isso já é uma grande esperança para nós, né? Fala, Jô. Irmão, é a Emily, a esposa dele. Oi, fale, querido. Eu também tinha medo. Eu vi aí o pessoal falando que tem medo, né? Eu também, antes de conhecer a igreja, quando eu ia abrir a parte do Apocalipse, eu abria assim, abria e fechava assim, me tremendo, porque quando a gente não entende, né, o bom de estudar é que a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E É quando verdade. conhecendo, para mim hoje é o livro que mais me dá esperança, porque a nossa preocupação não tem que estar no que vai acontecer, a gente tem que estar sempre estudando para estar atento, claro, ao que está acontecendo, mas focando nas promessas de Deus para nossas vidas, e não na perseguição, né? No que a gente pode sofrer, até porque, mesmo que a nossa vida não seja poupada, a gente está estudando para exatamente, se preciso for, morrer em nome de Cristo, né? Como muitos morreram. Claro. E a misericórdia de Deus é tão grande que eu acho que é a irmã White que fala que aqueles que Deus vê que não vão conseguir passar, né? Não suportariam passar, ele vai dormir. Vai ser tirado antes, exatamente. Então veja, quando a senhora White diz que nenhum dos filhos do Senhor alcançará a morte na perseguição, nós teremos aflições, pedindo que Cristo venha logo. Aquele capítulo lá do grande conflito chama a vontade ameaçada, diz que nós estaremos ansiosos para a volta de Cristo, pela vinda de Cristo, né? Mas que nenhum de nós vai morrer, porque existem muralhas de anjos ao nosso redor. É bom nós conhecermos o que vai acontecer, como estamos conhecendo aqui. E daqui para frente, o 11, 12, 13 capítulos, eles vão só explicando o que vai acontecer, mas não é necessário que nós entremos em pânico, de forma alguma, porque teremos os anjos conosco, teremos Cristo conosco, né? Então, não vamos nos atemorizar por causa disso. A nossa fé é que vai batalhar por nós. Não é verdade? Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu anotei aqui, irmão, aqueles 4 eventos que o senhor falou, né? Que é decreto dominical, marca da besta, o pequeno tempo de angústia, faltou um que eu não deu tempo. Ele é o seguinte, é a sacudidura. A sacudidura são pessoas saindo da igreja e outras vindo para a igreja. Sacudidura. A chuva temporã, que é a ação do Espírito Santo para compreendermos a palavra e converter os nossos corações. Né? A chuva temporã, que é a ação do Espírito Santo. O alto clamor, que é a proclamação do evangelho que está sendo feita em alta escala, alto nível hoje em dia. Né? E o último evento que está se cumprindo hoje é o juízo investigativo que Cristo está realizando no céu, ou seja, o tempo de graça, tentando limpar, purificar os livros, o santuário celestial, né? Tirando os pecados lá quando há o reconhecimento, a confissão e o abandono. Então, esse pecado é retirado e o santuário celestial está sendo purificado com isso, como dizia lá em Daniel 8,14. Os outros 3 são o decreto dominical, o término do tempo de graça
e as 7 últimas pragas. São 7 eventos para Cristo poder chegar. Já estamos cumprindo 4, né? 3 ainda não estamos cumprindo, que são exatamente o decreto dominical, o término do tempo de graça, nós ainda temos graça, o tempo de graça, e as 7 últimas pragas sobre os ímpios. Sobre os ímpios. Nós não sofreremos nenhum mal das pragas, nem perseguições, nem morte em perseguições. E nem Irmão. arrebatamento secreto, né, também, como se prega muito. Desculpe? E nem vai ter arrebatamento secreto, como muitos Ora, pregam. a Apocalipse 1,7 diz que a vida de Cristo, todo olho Verá. verá. Então não tem nada secreto. Sabe como é que esses caras arrumam arrebatamento secreto? Se todo olho vai ver Cristo voltando, não tem nada de secreto. Vai ser uma vinda visual, né? Vai ser uma vida audível, uma vinda material. Todos vamos olhar e ver Cristo vindo. Não vai ter nada de secreto nisso aí. Irmão Jael. Fale, querido. Irmãos, a chuva serôdia é a mesma da chuva temporã, é? Não, a chuva temporã é o que nós estamos passando agora. Você sente a influência do Espírito Santo na sua vida, levando você para a igreja, levando você para orar, levando você para estudar, fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora, estudando a Bíblia. Né? A influência do Espírito Santo também pode aumentar a sua fé. O Espírito Santo ensina e mostra a você o seu pecado, mostra a você a lei. Então, essa é a chuva temporã. Quando vai acontecer a chuva serôdia? A chuva serôdia que nós estamos aguardando é quando Deus, em sua grande bondade, vai derramar chuva serôdia sobre nós para nós terminarmos completamente o Evangelho. Esse é o principal aspecto da chuva serôdia. É para nós ter, é um Espírito Santo derramado, como foi derramado para os apóstolos lá no cenáculo. Em Atos 2, foi derramado e eles saíram a pregar o Evangelho destemidamente. E hoje a gente prega, mas não prega como devia. Então o Espírito Santo vem para tocar nossa mente, a fim de que possamos realmente terminar a obra do Senhor. Essa é a chuva serôdia. E a chuva temporã é o que nós estamos tendo agora. Né? A influência do Espírito Santo sobre nós. Eu acredito assim que quando tivermos a chuva serôdia sendo derramada sobre nós, assim, a gente não vai precisar falar muito. Se for um salvo, ele vai entender rapidinho e vai pular, sai dela, povo meu. É isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes, com uma palavra, a pessoa já se converte. Né? Com uma ação, com uma demonstração de alguma coisa, a pessoa já se converte. Serão dezenas e dezenas convertidos num só dia, como foi lá com os apóstolos. No Pentecoste. No Pentecoste, exatamente. Aquilo foi uma chuva especial do Espírito Santo sobre eles. Eu queria só também pedir desculpa, ainda agora, na minha oração, eu não lembrei de agradecer, de levar os pedidos a Deus, mas ele ouviu. Né? Deus ouviu, Deus sabe. Deus sabe que está no coração da gente. Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Amém, amém. Para que ele seja exaltado e louvado por nós. Isso. Então, minha gente, vamos orar, né? Vamos orar para o Senhor nos abençoar. Né? Na quinta-feira, leiam lá a Revolução, no capítulo 15 do conflito, tá bom? Para a gente poder ter um estudo bem legal. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos e te agradecemos por esse estudo. Que coisa boa estudar a tua palavra, Senhor. Como é bom nos reunirmos para sabermos os acontecimentos dos últimos dias. Tira de nós o temor, a ansiedade e dá-nos a esperança da salvação em Cristo Jesus para morarmos contigo nos céus e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom hoje, minha gente. Muito bom. Quinta-feira. Amém. Boa noite a todos. Um abraço, tudo de bom. Felicidade para todos. Boa noite, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Que eu tenho o quê da terça? Tudo.